Em uma clínica de luxo para mulheres em Atlanta, uma mulher negra grávida chega sozinha para um exame de rotina. Mas em vez de cuidado, ela é recebida com insultos cruéis de uma médica branca que zomba dela como se fosse uma mulher largada. Momentos depois, ela é falsamente acusada de roubo e arrastada para a segurança como se fosse uma criminosa. O que a equipe não sabe é que o marido dela, calmo, implacável e perigosamente poderoso, já está a caminho. E quando ele entrar por aquela porta, eles vão receber uma lição que nunca esquecerão. Antes de começarmos essa história, conte pra gente de onde você está assistindo. Adoramos saber sua opinião. Era uma manhã quente de primavera em Atlanta. Aquele tipo de manhã em que o ar parece macio, a luz do sol passa suavemente entre as árvores e as calçadas vibram com movimentos tranquilos. Mães empurrando carrinhos, aposentados tomando café, a vida seguindo sem pressa. O centro médico feminino de Eastbrook parecia um monumento de mármore na esquina de Juniper, com a Ponce de Leon, painéis de vidro, pedras polidas e aquele tipo de silêncio que só o dinheiro consegue comprar. Lá dentro, o ar-condicionado sussurrava sobre cadeiras de couro e arranjos de flores que pareciam perfeitos demais para serem reais. Danielle Carter estava parada na entrada principal, uma mão apoiada sobre a barriga redonda, a outra apertando levemente a alça de sua bolsa já gasta. Grávida de 6 meses e irradiando graça maternal, ela usava um vestido azul claro de maternidade que abraçava seu corpo na medida certa, limpo, simples, mas longe de ser de grife. Sua pele, um marrom profundo e quente, contrastava lindamente com a luz da manhã, mas também atraía olhares de casais brancos que passavam pela porta de vidro sem cumprimentá-la. Uma recepcionista levantou os olhos da mesa, depois voltou a olhar para baixo, fingindo não vê-la. Danielle respirou fundo, daquele jeito que esconde ansiedade com costume. Tudo certo, meu amor. Ela sussurrou baixinho, passando a mão pela barriga com carinho. Vamos fazer esse exame. O papai já chega. A voz dela era calma, mas cansada, e os olhos olhavam para o horário na tela do celular. 10h17. Ethan tinha prometido chegar por volta das 10h30. Ele tinha sido chamado para o trabalho naquela manhã, algum problema no escritório distrital dos legislativos e prometeu que viria rápido, e ela acreditava nele. Ethan sempre cumpria o que dizia. Mesmo assim, havia uma dorzinha, uma dor quieta. Era para ser o primeiro ultrassom 4D deles, um momento importante, um pedacinho de vida ali dentro. E agora, ela estava entrando naquele lugar sozinha. As portas automáticas se abriram com um leve chiado. Quando ela pisou no saguão, todos os sons pareceram abafar sob o peso do silêncio polido. A recepcionista, uma jovem loira de uns 20 e poucos anos, mal levantou os olhos. Danielle se aproximou devagar do balcão. Bom dia, Danielle Carter. Tenho uma consulta às 10h30 com a doutora Halbert, disse com um tom educado, mas firme, treinado em anos de precisar provar que pertencia a lugares como aquele. O sorriso dela era caloroso, mas os olhos buscavam algum sinal de simpatia em resposta. A recepcionista piscou, leu o nome e então lançou um olhar que demorou um pouco demais, não exatamente grosseiro, mas cheio de julgamento escondido. Ela digitou no teclado, os olhos levemente apertados. Você veio para a doutora Halbert? Perguntou como se o nome tivesse sido dito errado. Danielle assentiu, o sorriso vacilando. Simulation. Agendado há 2 semanas. Confirmado por telefone ontem à noite. Uma pausa. Certo, disse a mulher, deslizando uma prancheta em sua direção com a indiferença treinada de quem acha que está fazendo um favor. Por favor, preencha isso. Quando Danielle pegou a prancheta e se sentou, ela sentiu o ar ficar pesado com algo que ninguém dizia. Mulheres com bolsas de grife cochichavam do outro lado da sala. Uma olhou para Danielle, depois para sua própria bolsa.
segurando-a firme no colo, os olhos desviando completamente dos dela. Danielle tentou não deixar aquilo afetá-la. Tentou lembrar a si mesma que estava ali pelo bebê. Você está aqui pelo seu filho. Mas mesmo enquanto preenchia os formulários com uma caligrafia perfeita, seus dedos tremiam um pouco. Cada segundo sem Ethan ao lado dela, mais exposta, ela se sentia num lugar como aquele. E em algum lugar atrás de uma daquelas portas elegantes, uma tempestade esperava. Danielle mal tinha terminado a última página do formulário quando chamaram seu nome. A enfermeira não sorriu. Ela apenas ficou ali, com o uniforme pálido, prancheta na mão, olhos subindo e descendo como quem escaneia uma mala. Danielle se levantou devagar, apoiando a mão na parte inferior das costas e pegando sua bolsa. Ela tentou oferecer um sorriso leve enquanto se aproximava, mas a enfermeira já tinha virado de costas e começado a andar pelo corredor. O corredor era limpo, impecável até. Uma música suave tocava ao fundo, provavelmente para acalmar, mas para Danielle parecia uma máscara cobrindo algo podre. Quadros emoldurados de mães brancas, segurando recém-nascidos, enfeitavam as paredes, e por um momento passageiro, ela se perguntou se alguma mulher parecida com ela já tinha aparecido naquelas propagandas. Pararam na frente da sala 3B. A enfermeira empurrou a porta e fez um gesto para ela entrar. A doutora já vem te atender, disse friamente, fechando a porta antes que Danielle pudesse sequer agradecer. O quarto tinha cheiro de antisséptico e lavanda. A cama de exame estava arrumada com cuidado, um monitor no canto piscando em silêncio. Danielle sentou com cuidado na beirada, alisando o vestido, tentando acalmar os nervos. Olhou o horário de novo, 10h43. Ethan estava atrasado. Só alguns minutos, mas cada um parecia durar 1 hora inteira. Então a porta se abriu com um clique suave, e quem entrou foi a doutora Lindsay Halberd. Jaleco branco, postura perfeita, cabelo loiro preso num coque apertado, olhos cinza e frios. Ela não cumprimentou Danielle. Não ofereceu um aperto de mão, não sorriu, apenas encarou. O silêncio durou tempo demais, tanto que deixou de ser algo profissional e começou a parecer algo pessoal. Então, com uma voz cheia de desprezo, ela disse: "Então, você é Danielle Carter." Danielle endireitou as costas, tentando manter o tom sem demonstrar medo. "Simulation. Bom dia. Acredito que hoje vamos fazer o ultrassom 4D." A doutora Halberd não se mexeu. Seus olhos desceram pelo corpo de Danielle, não do jeito que um médico avalia um paciente, mas como quem julga o valor de um desconhecido. "Você veio sozinha?" Ela disse sem emoção, como se aquilo fosse uma ofensa. Danielle hesitou. "Meu marido teve uma emergência no trabalho. Ele já está a caminho." Um sorriso debochado passou rápido pelos lábios da médica. "Claro," ela murmurou, e então virou-se para o balcão, ajustando alguns papéis com uma precisão teatral. O tom dela mudou, ficando cortante, afiado e cruel de propósito. "Deixa eu adivinhar, você nem sabe quem é o pai. Ou talvez ele tenha decidido hoje de manhã que já teve o suficiente dessa responsabilidade." "Típico." Danielle prendeu a respiração. "Como é?" A médica se virou para ela, os olhos semicerrados. "Olha, eu não sei que tipo de lugar você achou que estava entrando, Sra. Carter. Isto não é uma clínica pública. Este é um local especializado para futuras mães que se importam com a própria saúde e com o futuro dos seus filhos. Não para mulheres que aparecem sozinhas parecendo que acabaram de sair de uma rodoviária." Danielle se levantou devagar, os punhos fechados ao lado do corpo. "Eu agendei esta consulta. Eu confirmei. Eu vim aqui com respeito." A doutora Halberd se aproximou mais, a voz baixa como um sussurro venenoso. "Vocês sempre são respeitosos quando querem alguma coisa. Depois trazem drama, confusão e acusações. Não hoje, não na minha clínica." O coração de Danielle batia tão forte
que parecia ecoar nas paredes. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sua voz tremia, mas ela falou com dignidade. Eu vou embora. Não preciso ficar aqui ouvindo insultos. Ah, você não vai a lugar nenhum agora. A médica zombou, virando-se para a porta. Na verdade, acho que estou sentindo falta de alguma coisa. Ela olhou para o balcão. Meu relógio. Cartier, pulseira de platina. Eu deixei aqui hoje cedo. Então ela se virou devagar, de propósito, olhando direto nos olhos de Daniele. E agora sumiu. Daniele congelou. Qualquer técnica você quer evitar em muitas circunstâncias, de preferência usando sempre a mesma interação. Estou dizendo que já vi muitos casos de caridade entrarem aqui e saírem com mais do que trouxeram, disparou a doutora Halberd. A segurança já está a caminho. Não complique mais as coisas. Antes que Daniele pudesse responder, a médica já tinha saído, a porta se fechando com um clique atrás dela. Sozinha de novo, Daniele olhou para o chão, descrença misturada com um pânico crescente. Ela tentou pegar o celular, mas já era tarde demais. Passos se aproximavam pelo corredor. Os passos ficavam mais altos, medidos, lentos, como se um julgamento estivesse chegando. Daniele recuou da porta por instinto, a mão pousada sobre a barriga em um gesto protetor. 2 seguranças entraram, ambos homens, ambos brancos, ambos com aquela expressão vazia típica de quem trabalha ali há muito tempo. Um deles era mais velho, com uma prancheta e um olhar cansado. O outro era mais jovem, mais forte, mascando chiclete devagar, com desprezo no olhar. Eles não pediram licença, não se apresentaram. Senhora Carter, começou o mais velho, a voz curta e ensaiada. Recebemos um relato de propriedade desaparecida. A doutora Halberd a identificou como pessoa de interesse. A senhora vai precisar nos acompanhar. Os olhos de Daniele se arregalaram. Eu não peguei nada. Isso é um engano. Vamos resolver isso lá embaixo, interrompeu o mais jovem, já dando um passo à frente. Você pode se explicar na sala de segurança. Daniele não se moveu. Estou grávida, disse ela, a voz trêmula. Não me sinto segura sendo escoltada assim. Quero falar com meu marido. Ele está vindo para cá. Você vai ter sua chance, murmurou o mais velho. Depois que resolvermos isso. Ela tentou se manter firme, mas a pressão da presença deles, dos 2 a cercando, não deixou saída. Ela o seguiu em silêncio pelos corredores dos fundos da clínica, corredores que não eram para pacientes, passando por portas de funcionários e armários trancados, o ar pesado de alvejante e burocracia. Chegaram a uma porta cinza sem identificação. O mais jovem abriu, revelando uma sala de segurança mal iluminada por uma lâmpada fluorescente piscando. Uma mesa de metal ocupava o centro, cercada por armários de arquivos e uma parede de monitores antigos exibindo imagens em preto e branco. Senta, ordenou o segurança. Daniele olhou para a cadeira, fria, de plástico duro presa ao chão, e hesitou. Sentou devagar, ajeitando o vestido nos joelhos, as mãos sobre a barriga, as pontas dos dedos trêmulas. Por favor, disse baixinho. Preciso ligar para o meu marido. Ele é federal. Celular. Disparou o mais jovem agora. Ela piscou. O quê? Me dá. Ele estendeu a mão. Daniele puxou o telefone de dentro da bolsa e colocou sobre a mesa. O segurança pegou na hora, desligou e guardou na gaveta com um estalo seco. Vamos segurar até isso ser resolvido. A voz dela falhou. Vocês não podem fazer isso. Você não está presa, disse o mais velho com uma calma ensaiada. Mas está sendo detida para investigação. Vai ter que cooperar. O coração dela disparava agora, descontrolado, subindo até a garganta. Detida, repetiu ela. Por quê? Onde está a prova de que peguei alguma coisa? Nem cheguei perto da mesa dela. Não estamos aqui para discutir, interrompeu o mais velho. Estamos aqui para confirmar o relato. Quando terminarmos, a senhora pode ir embora. Daniele olhou para os 2, para as paredes fechando, a ausência de câmeras dentro da sala, a luz piscando em cima dela com um zumbido que parecia raivoso.
Isso é errado, disse baixinho, mas com firmeza crescendo. Eu vim aqui cuidar do meu bebê. Eu não fiz nada errado. Vocês não podem me trancar aqui e me tratar como uma criminosa. O segurança mais novo cruzou os braços, os lábios formando um leve sorriso de desprezo. Moça, guarda esse teatrinho. Quer piedade? Tá no lugar errado. O lábio de Daniele tremeu, mas ela cerrou os dentes, engolindo o grito que queria soltar. O corpo doía, a barriga endurecia. O bebê se mexeu dentro dela, como se soubesse que algo estava errado. Ela inspirou pelo nariz, devagar e firme, contando a respiração como um escudo contra o pânico. O segurança mais velho rabiscava algo em um formulário. O mais jovem estava encostado na parede, mascando o chiclete mais alto agora, como se o desconforto dela fosse uma piada para ele. Eles não faziam perguntas, não revistavam, só a mantinham ali, prendendo, isolando, porque podiam. Os minutos se arrastavam. Daniele olhava para a parede branca à sua frente. Imaginava Ethan entrando pela porta da frente da clínica naquele exato momento, perguntando por ela na recepção. Imaginava a recepcionista enrolando, imaginava os pensamentos se encaixando devagar na mente dele, o jeito que os olhos dele se estreitariam, e imaginava o que aconteceria no momento em que ele percebesse onde ela estava. Na recepção do Centro Médico Feminino de Eastbrook, Ethan Carter passou pelas portas de vidro com passos calmos, os sapatos pretos brilhantes fazendo um som leve contra o chão de mármore. Ele vestia um terno de alfaiataria cinza escuro, com o distintivo dourado do Departamento de Justiça brilhando logo acima do bolso do peito. Sim, ele disse. O tom não aumentou. Não precisava. Você pode me ajudar ficando de lado e explicando, com detalhes, por que vocês detiveram minha esposa ilegalmente sem motivo, sem advogado e sem acesso aos bens pessoais dela. Os seguranças congelaram. A cabeça de Daniele virou na hora para ele. Um suspiro escapou de seus lábios. Ethan! Ele foi até o lado dela, pousando a mão suavemente no ombro dela. Estou aqui. Acabou agora. E então ele se virou de volta para os seguranças, a voz de repente firme como aço. Quero o nome da pessoa que ordenou essa detenção, o relatório que autorizou isso, e acesso a cada minuto das câmeras de segurança envolvendo minha esposa. Agora. O segurança mais jovem deu um passo para trás. O mais velho hesitou. Isso não é... Olha, a gente só estava seguindo o protocolo. Vocês não são treinados em direito constitucional. Eu sou... Ethan interrompeu friamente. E vocês violaram várias leis. Agora, me tragam as imagens antes que eu ligue para o procurador-geral do estado. A sala ficou em silêncio. Daniele fechou os olhos, uma lágrima escorrendo pela bochecha, não por fraqueza, mas pelo puro alívio de finalmente ser vista. O ar dentro da sala de segurança ficou pesado. Ninguém se mexia. O zumbido da lâmpada fluorescente acima soava mais alto, mais agudo, como se até a eletricidade percebesse a mudança. Ethan estava firme, sólido, a presença dele como uma tempestade silenciosa prestes a explodir. Daniele estava sentada atrás dele, olhando com os olhos arregalados, o medo agora misturado com admiração. Ele não tinha gritado, mas a força nas palavras dele fez o ambiente gelar. Mais do que qualquer ameaça. O guarda mais jovem, agora visivelmente desconfortável, pigarreou e murmurou. A gente não quis fazer nada de mal. Foi só uma precaução. Ethan nem olhou para ele. Então a sua ideia de precaução é prender uma mulher grávida sem provas, negar acesso à comunicação e confiscar os pertences dela? Isso não é precaução. Isso é negligência. Uma detenção ilegal. O segurança mais velho, mais experiente, mas claramente abalado, tentou consertar a situação. Senhor, a doutora... Halbert relatou um item sumido e disse que ela foi a última paciente na sala. Estávamos só seguindo o protocolo. Mostre as imagens, Ethan disse com firmeza. Agora. O segurança hesitou. Não temos autorização para isso. Agora tem.
Ethan disse, tirando novamente sua identificação e segurando firme no ar. Estou invocando supervisão imediata sob proteção civil federal. Se você atrasar mais um minuto, isso vira obstrução. O ambiente mudou. O peso da autoridade agora não estava nos uniformes deles, mas no crachá federal que Ethan segurava como uma lâmina afiada. O guarda mais velho assentiu com rigidez, virou-se para o console na parede e começou a puxar as imagens da segurança. Enquanto ele mexia nervoso nos botões, os monitores começaram a piscar, imagens dos corredores, salas de espera e, por fim, o ângulo da porta da sala de exames, onde Danielle esteve. A marca de hora mostrava 10 horas e 41 minutos nas imagens exibidas. Danielle entrou, sozinha, calma, educada. Ela não tocou em nada além da maçaneta e da cadeira. Nunca foi perto do balcão. Depois, às 10h52, a doutora Halberd saiu, olhando para a bandeja vazia, tocando o pulso, e então saiu apressada, cada vez mais agitada. Ali, Ethan apontou. Pause aí. Dá um zoom nessa bandeja. O segurança obedeceu. A imagem ficou mais nítida. Um relógio prateado brilhando, Cartier repousando perto da caixa de lenços. Ela deixou ali. Danielle sussurrou. A voz dela tremia, não de medo, mas de incredulidade. Avança, Ethan instruiu. A imagem pulou para a frente. Às 10 horas e 54 minutos, um funcionário da limpeza entrou rapidinho, não tocou na bandeja e saiu. 10 horas e 59 minutos, o relógio ainda estava lá e então a câmera cortou. Ethan virou rápido. Cadê o resto? É quando o turno da limpeza troca. Tem um ponto cego na troca, admitiu o guarda, suando na testa. Conveniente, Ethan murmurou, a voz como uma lâmina envolta em seda. Ele se virou para a gaveta, puxou e pegou o celular de Danielle. Entregou a ela com cuidado, depois olhou de novo para os seguranças. Prender minha esposa sem justificativa é violação de direitos civis. Negar a autonomia médica dela grávida beira o risco consciente. Vou registrar denúncia formal no DOJ e um relatório público será enviado ao Conselho de Licenciamento antes do fim do dia. Sugiro que comecem a preparar suas defesas. Nenhum guarda respondeu. O peso da ameaça federal pairava na sala como nuvens carregadas. Danielle apertava o celular como se fosse a própria vida. Levantou devagar, ainda trêmula, mas mais erguida agora, sustentada pela proteção que não teve até ali. Quero subir. Ela disse baixinho. Quero ver aquela médica de novo. Ethan assentiu uma vez. Vamos. As portas do elevador se abriram no último andar do Eastbrook Medical. E pela primeira vez naquela manhã todos os olhares se voltaram e ficaram fixos. Não porque Danielle estava ali, mas por quem agora caminhava ao lado dela. Os passos de Ethan Carter eram controlados, mas a presença dele cortava o silêncio estéril como um aviso. Danielle andava um pouco atrás, não mais abalada, mas centrada. O queixo erguido, o passo firme, a dor transformada em algo mais forte. Propósito. Um administrador uniformizado esperava do lado de fora da sala de vidro, visivelmente tenso. Sr. Carter? Sra. Carter? Ele gaguejou. A doutora Halberd está lá dentro. Chamamos o comitê de ética para uma revisão imediata. Ethan assentiu. Vamos começar. Lá dentro. Uma mesa de vidro longa sob luzes fortes de teto. 3 membros do conselho sentados numa ponta. 2 homens, uma mulher, todos brancos, todos visivelmente desconfortáveis. A doutora Lindsay Halberd sentava na outra ponta, lábios apertados, braços cruzados, ainda tentando parecer firme, mas com os olhos revelando insegurança. Danielle sentou de frente para ela. Ethan continuou de pé, o crachá visível. Ninguém falou primeiro. Então o presidente do conselho pigarreou. Revisamos as imagens iniciais. Sr. Carter, entendemos que o senhor quer apresentar uma denúncia formal. Ethan colocou uma pequena pilha de papéis sobre a mesa, digitados, assinados, com hora registrada. Minha esposa foi falsamente acusada de roubo, detida ilegalmente, negada acesso à comunicação e humilhada dentro de um centro médico enquanto estava sob os cuidados de vocês.
Temos imagens provando que o roubo nunca aconteceu. Também temos gravações de comentários degradantes e racistas feitos por sua médica. Dr. Halberd bufou. Isso é um absurdo. Eu segui o protocolo. Eu tinha todo o motivo para suspeitar. Você tinha todo o motivo para presumir. Ethan interrompeu gelado, baseado apenas na aparência dela. Não no comportamento, não nos fatos. Só na cor da pele dela e na ausência de um homem ao lado. Daniele virou então, a voz clara e firme. Você olhou para mim e viu algo descartável. Não viu uma professora, uma esposa, uma futura mãe. Nem viu uma pessoa. Só viu um problema. Você me humilhou por entrar num lugar onde eu tinha todo o direito de estar. Os olhos da médica se estreitaram. Não foi assim. A voz de Daniele não aumentou. Não precisava. Você me disse que eu devia ter sido abandonada, que eu tinha a cara de quem veio da rodoviária. Você me chamou de ladra antes mesmo de falar comigo como um ser humano. O silêncio caiu de novo. Os membros do conselho trocaram olhares, um deles se mexeu desconfortável. Ethan deu um passo à frente. As ações da doutora Halberd não são só antiéticas, são puníveis. Vamos levar isso para a Justiça Federal por direitos civis, mas queremos mais que isso. Queremos transparência, um pedido público de desculpas por escrito, reforma na instituição, treinamento obrigatório contra preconceito e a suspensão imediata dela. A voz do presidente do conselho falhou um pouco ao responder. Nós vamos iniciar o processo imediatamente. Quando a reunião acabou, a doutora Halberd se levantou de repente, derrubando a cadeira sem querer, e saiu sem dizer uma palavra. Ninguém tentou pará-la, ninguém foi atrás. Mais tarde naquela semana, a clínica divulgou uma nota oficial reconhecendo o ocorrido. A doutora Lindsay Halberd foi colocada em licença administrativa por tempo indeterminado e uma revisão completa dos procedimentos de direitos dos pacientes foi iniciada. E Daniele? Ela recebeu mais do que um pedido de desculpas. Ela recebeu justiça. Mas não parou por aí. 2 semanas depois, Daniele estava em um palanque na frente da mesma clínica, ao lado do marido e de defensores locais dos direitos civis. Repórteres se juntaram, microfones apontados. Ela falou calma, mas com propósito. Isso não é só sobre mim. É sobre toda mulher negra que entra em um lugar e já é vista como menos. É sobre os sistemas que deixam esse olhar passar sem questionar. E é sobre dizer, bem alto, que a gente merece respeito. Não vamos ficar quietas. Não vamos sentir medo. Não vamos sumir só para deixar vocês mais confortáveis. O público aplaudiu, não com barulho, mas com peso. Um trovão silencioso de concordância. Ethan estava ao lado dela, o orgulho marcado em cada linha do seu rosto. E quando o sol atravessou as nuvens no alto, Daniele olhou para a barriga, para a vida crescendo dentro dela, e sorriu pela primeira vez naquela semana. Não porque tudo tinha sido resolvido, mas porque algo finalmente tinha começado a mudar, com lições profundas e uma empatia verdadeira.